Talvez o que esteja impedindo nossa prosperidade não seja falta de capacidade, de oportunidades ou de recursos. Talvez o verdadeiro problema seja o que estamos colocando em primeiro lugar em vez daquilo que deveria vir depois. Nós corremos, trabalhamos, buscamos resultados, tentamos resolver tudo e queremos construir uma vida melhor. Mas em meio a tanta pressa, podemos perder de vista o essencial. E quando o essencial sai do centro, até as conquistas começam a pesar. Hoje, capítulo 28 de Números vai nos mostrar que uma vida próspera não começa com acúmulo de coisas. Ela começa quando nós colocamos em ordem aquilo que sustenta todas as outras áreas da nossa existência. Porque quando o essencial ocupa o primeiro lugar, a prosperidade deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência da vida com propósito. Números 28 apresenta orientações sobre as ofertas que o povo deveria entregar ao Senhor. O capítulo fala sobre ofertas diárias, semanais, mensais, e também sobre os momentos especiais do ano. À primeira vista, podemos pensar que esse texto fala apenas de rituais antigos, mas existe um princípio profundo por trás dessas orientações. O Criador estava ensinando o povo a não viver de qualquer maneira. Havia uma ordem, havia um tempo, havia uma prioridade. Antes de começar o dia, existia uma entrega. No final do dia, existia outra entrega. Em determinados períodos, o povo devia parar, lembrar, agradecer e reorganizar a vida. A mensagem era clara. O relacionamento com o Criador não deveria acontecer somente quando aparecesse um problema. O essencial precisava estar presente todos os dias. Isso também fala conosco. Quantas vezes nós deixamos para cuidar da nossa paz somente quando estamos no limite? Quantas vezes buscamos sabedoria apenas depois de tomar decisões erradas? Quantas vezes lembramos da saúde quando o nosso corpo já está cansado? Quantas vezes procuramos propósito somente depois de perceber que o dinheiro sozinho não preenche vazio? Números 28 nos chama de volta para a ordem. Colocar o essencial em primeiro lugar significa reconhecer o que realmente sustenta a nossa vida. O essencial é a conexão com o Criador, é a paz interior, é a saúde, é a família, é a nossa identidade, é viver de acordo com os valores que acreditamos. É cuidar daquilo que ninguém vê, mas que influencia tudo o que nós fazemos. Nós podemos construir uma empresa, desenvolver uma carreira, aumentar a renda e conquistar bens. Nada disso é errado. A prosperidade pode ser uma bênção poderosa. O problema começa quando usamos as conquistas para tentar preencher um vazio ou uma vida que perdeu o sentido. Quando a ordem está errada, nós trabalhamos muito, mas não descansamos. Ganhamos mais, mas continuamos com medo. Conquistamos coisas, mas não conseguimos aproveitar. Recebemos oportunidades, mas carregamos culpa por crescer.
A verdadeira prosperidade não começa na conta bancária. Ela começa dentro de nós. Ela nasce quando sabemos quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos conduzindo a nossa vida. Outro ensinamento de Números 28 é a constância. As ofertas deveriam ser apresentadas continuamente, não dependiam apenas da emoção daquele momento. Isso nos ensina que uma vida transformada não é construída somente por grandes decisões. Ela é formada também de pequenas escolhas repetidas com consciência. Não adianta buscar paz uma vez e alimentar a ansiedade todos os dias. Não adianta cuidar da saúde uma semana e depois abandonar o corpo novamente. Não adianta estudar sobre prosperidade e continuar tomando decisões movidas pelo medo. Não adianta declarar que queremos liberdade e manter hábitos que nos aprisionam. Aquilo que fazemos todos os dias está formando a vida que teremos amanhã. A prosperidade com propósito nasce quando a nossa rotina começa a concordar com os nossos valores. Talvez nós não precisemos mudar tudo de uma vez. Podemos começar separando alguns minutos pela manhã para silenciar, agradecer e organizar nossos pensamentos. Podemos cuidar melhor do corpo, podemos aprender a administrar o dinheiro, podemos reservar tempo para desenvolver um talento, podemos abandonar um hábito que rouba a nossa energia. Pequenas atitudes, quando são constantes, produzem grandes mudanças. Existe uma ideia equivocada de que prosperidade significa fazer tudo, ter tudo e crescer o mais rápido possível. Mas o crescimento sem estrutura pode nos destruir. Dinheiro sem sabedoria pode gerar desperdício. Liberdade sem responsabilidade pode se transformar em confusão. Sucesso sem propósito pode nos deixar presos à imagem que criamos para agradar os outros. Números 28 nos mostra que existe um ritmo para a vida. Há momentos de produzir, momentos de entregar, momentos de celebrar e momentos de parar. Nós não fomos criados para viver uma corrida interminável. A própria natureza nos ensina por meio de ciclos. Existe tempo de plantar, tempo de crescer, de colher e tempo de renovar. Quando respeitamos esses princípios, aprendemos que prosperar não é viver acelerado. Prosperar é avançar sem perder a paz, é crescer sem abandonar a saúde, é enriquecer sem esquecer os valores, é conquistar sem deixar de ser quem realmente somos. Um exemplo interessante é do empresário Hamdi Ulukaya, fundador da empresa de alimentos Chobani. Ele nasceu na Turquia, em uma família ligada à produção de leite e queijo, e depois se mudou para os Estados Unidos. Em 2005, comprou uma antiga fábrica de iogurte que estava fechada e começou a construir ali o seu negócio. Alguns anos depois do lançamento do primeiro produto, a Chobani já havia se tornado uma empresa bilionária. Mas o que torna essa história especial não é apenas o crescimento financeiro. Hamdi decidiu que o negócio também deveria gerar dignidade e oportunidades. A empresa passou a empregar pessoas refugiadas, oferecendo trabalho, transporte e apoio para que elas pudessem reconstruir a própria vida. Ele também fundou a Tent Partnership for Refugees,
Uma organização que mobiliza empresas para criar oportunidades profissionais para refugiados. Em determinado momento, ele também anunciou a distribuição de uma participação da empresa para funcionários, reconhecendo que eles faziam parte da construção do resultado. Esse exemplo nos mostra que riqueza e humanidade não precisam ser inimigas. É possível crescer e ajudar. É possível prosperar e gerar prosperidade. É possível construir riqueza sem abandonar a essência. Quando existe propósito, o sucesso deixa de ser apenas aquilo que acumulamos e passa a ser também aquilo que transformamos ao nosso redor. Colocar o essencial em primeiro lugar também significa respeitar aquilo que recebemos ao nascer. Cada um de nós possui experiências, capacidades, dons e formas diferentes de contribuir. O problema é que muitas vezes passamos a vida tentando copiar o caminho dos outros. Nós nos comparamos, desprezamos nossas habilidades e acreditamos que somente determinados talentos têm valor. Mas prosperidade com propósito acontece quando reconhecemos aquilo que existe em nossas mãos e começamos a desenvolver. Talvez a nossa capacidade seja ensinar, talvez seja cuidar, talvez seja vender, organizar, criar, comunicar, liderar, construir, plantar, cozinhar ou resolver problemas. Nenhum dom cresce quando fica escondido pelo medo. Nenhum talento se fortalece sem prática. Nenhuma capacidade produz frutos enquanto esperamos a aprovação de todo mundo. Nós não precisamos ter todas as respostas para começar. Precisamos usar com responsabilidade aquilo que já recebemos. Quando colocamos nossa essência a serviço de algo útil, começamos a gerar valor. E onde existe valor verdadeiro, existem caminhos para o crescimento e para a prosperidade. A partir de hoje, podemos fazer um exercício simples. Primeiro, vamos identificar o que se tornou prioridade sem merecer esse lugar. Pode ser a opinião dos outros, pode ser o medo de perder, pode ser o trabalho excessivo, pode ser a busca por aparência, pode ser a necessidade de provar o nosso valor. E depois vamos definir o que realmente é essencial nesta fase da nossa vida. Talvez seja recuperar a saúde, talvez organizar as finanças, fortalecer a fé, estar mais presente com a família, desenvolver um projeto, aprender uma nova habilidade ou simplesmente voltar a ter paz. Por fim, vamos transformar essa prioridade em uma atitude diária, não apenas em um desejo. Se o essencial é a saúde, precisamos cuidar dela todos os dias. Se é a liberdade financeira, precisamos administrar, aprender e agir. Se é o propósito, precisamos separar tempo para desenvolver nossos dons. Se é a paz, precisamos parar de alimentar ambientes e pensamentos que nos roubam por dentro. O essencial precisa aparecer na agenda. Caso contrário, continuará sendo apenas uma intenção. Números 28 nos lembra que aquilo que colocamos diante do Criador continuamente começa a ordenar todas as outras áreas da nossa vida. Nós não precisamos viver dominado pelo medo, pela culpa, pela escassez ou pela pressa. Podemos construir uma vida livre, saudável, próspera e cheia de sentido, mas precisamos voltar ao essencial. Quando existe ordem dentro de nós, as escolhas ficam mais claras.
Quando existe constância, os resultados começam a aparecer. Quando existe propósito, a prosperidade deixa de ser um peso e se transforma em instrumento de liberdade, serviço e realização. Por isso, a pergunta que fica é: o que precisa voltar ao primeiro lugar em nossa vida? Escreva nos comentários qual área você precisa reorganizar a partir de hoje. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que está correndo atrás de muitas coisas, mas talvez tenha se afastado do que realmente importa. Porque quando colocamos o essencial em primeiro lugar, não conquistamos apenas mais, nós aprendemos a viver melhor. Te espero no próximo vídeo.